Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lohane, meu apelido é Tudão, tô no primeiro ano de Direito e faço parte do NEPEC Franca. Bom, no episódio de hoje, nosso último episódio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Bom, então, dando uma contextualizada, o Estatuto da Igualdade Racial no Brasil foi estabelecido pela Lei Federal número 12.288 de 2010 e teve origem em uma série de eventos históricos marcados por lutas, movimentos e avanços sociais no reconhecimento dos direitos da população negra. Então, agora a gente vai citar alguns desses eventos históricos que culminaram na criação do Estatuto. Então, a gente pode começar lá no século XIX, falando sobre o movimento abolicionista, que foi o processo de abolição da escravidão no Brasil, que se deu oficialmente em 1888 com a assinatura da Lei Áurea. E isso foi um marco muito importante. Entretanto, a abolição não foi seguida por uma efetiva integração da população negra na sociedade, resultando em persistentes desigualdades que são marcadas até os dias atuais. No ano seguinte da assinatura da Lei Áurea, em 1889, a gente teve a Proclamação da República. E a proclamação trouxe mudanças políticas, mas as desigualdades raciais elas persistiram. O período republicano viu a marginalização contínua da população negra e a falta de políticas eficazes para promover a igualdade. Entrando no século XX, a gente teve o movimento negro, que a partir do século XX, o movimento negro no Brasil ganhou força buscando a promoção dos direitos civis e o combate ao racismo estrutural. Organizações como o Teatro Experimental do Negro e a Frente Negra Brasileira foram importantes na luta por igualdade. A gente não pode esquecer também de citar a Constituição Brasileira de 88 como um evento histórico brasileiro, já que ela representou um avanço significativo ao reconhecer a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de raça. No entanto, a implementação efetiva desses princípios eram e ainda são um desafio até os dias atuais. Bom, e a gente pode citar também o projeto de lei número 3.198 do ano 2000, que mais tarde viria a se tornar o Estatuto da Igualdade Racial. Esse projeto de lei ele foi apresentado pelo deputado Paulo Paim no ano de 2000, E esse projeto foi o ponto de partida para a criação de uma legislação específica para promover a igualdade racial. E com todas essas previsões de direitos, a gente teve uma contínua pressão e mobilização de grupos, organizações e movimentos sociais, incluindo o movimento negro, que pressionou o governo para a criação de políticas específicas de combate ao racismo e promoção da igualdade racial. Bom, gente, agora falando um pouquinho mais sobre o texto do Estatuto, sobre o projeto de lei que a gente acabou de mencionar, apresentado pelo deputado Paulo Paim no ano de 2000, após um processo legislativo, foi promulgado no ano de 2010. No ano de 2020, a gente teve a celebração de uma década do Estatuto da Igualdade Racial, e esse texto, ele visa efetivar a igualdade de condições para a população negra, composta por cerca de 56% da população, segundo dados do IBGE do ano de 2019. E como objetivos do Estatuto, a gente pode citar garantir a igualdade de condições e acesso a direitos básicos para a população negra, historicamente sujeito à discriminação racial e desigualdades, e também garantir políticas públicas para a aplicabilidade desses direitos, definindo por meio de texto base quais são esses direitos fundamentais. Nos direitos fundamentais, a gente pode dar destaque à saúde, à educação, cultura, esporte e lazer, liberdade de consciência e de crença, terra, trabalho, moradia e meios de comunicação. Todos esses direitos eles têm em comum a garantia de liberdade, a garantia de uma igualdade, sem que haja uma distinção ética, histórica ou cultural. Então, falando agora da estrutura do texto base, o Estatuto ele é composto por 65 artigos, divididos em 4 títulos, sendo que esses títulos incluem disposições iniciais, direitos fundamentais, Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, ou SINAPIR, e disposições finais.
Explicando rapidamente o que seria esse SINAPIR, ele é responsável por organizar projetos e políticas públicas para erradicar desigualdades raciais. E os estados e municípios aderem ao SINAPIR para implementar políticas públicas e ações afirmativas. Então, com uma conclusão do que foi trazido de primeiro momento, a gente pode chegar à conclusão de que o Estatuto ele tem uma grande importância para a população negra e para a sociedade brasileira como um todo. Apesar de críticas, ele trouxe uma visibilidade a questões raciais no Brasil, além do reconhecimento da importância da lei no cenário jurídico, social e político, uma vez que ele contribui para legitimizar e viabilizar a aplicação de políticas públicas no combate ao racismo e desigualdades. Então, agora a gente pode falar sobre os desafios na implementação e impactos sociais, começando com as cotas nas universidades, uma vez que a implementação de cotas raciais em universidades públicas, apoiada pelo Estatuto, tem contribuído para aumentar a representação de estudantes negros e pardos no ensino superior. Isso tem impacto não apenas na educação, mas também no processo da igualdade de oportunidades. E dando um gancho diretamente a respeito das cotas nas universidades, a gente pode falar sobre o combate à discriminação no ambiente de trabalho, já que empresas que adotam políticas antirracismo influenciadas pelo Estatuto implementam medidas para combater a discriminação no ambiente de trabalho. Isso pode incluir treinamentos, programas de diversidade e inclusão e a promoção de oportunidades iguais. A gente pode falar também sobre o reconhecimento de manifestações culturais afro-brasileiras, já que a legislação reconhece a importância das manifestações culturais afro-brasileiras e, em algumas regiões, eventos, festivais e celebrações que destacam a cultura afro-brasileira têm recebido mais apoio e visibilidade. A gente pode falar também sobre uma maior conscientização sobre a história afro-brasileira, uma vez que a inclusão do ensino da história africana e afro-brasileira nas escolas, conforme previsto no Estatuto, tem contribuído para uma maior conscientização sobre a diversidade étnica do Brasil. Isso pode influenciar atitudes e reduzir estereótipos. Além desses impactos sociais já citados, a gente pode falar também sobre políticas de saúde específicas, fortalecimento de organizações e grupos afrodescendentes, acesso à moradia e regularização de terras, e, por último, participação em meios de comunicação. Com a formulação do Estatuto da Igualdade Racial no Brasil, as ONGs e os movimentos sociais desempenharam papéis essenciais e importantes na promoção da igualdade racial e na implementação do texto. A gente pode citar os projetos de inclusão, uma vez que essas ONGs e esses movimentos sociais desenvolvem projetos para a inclusão social e econômica da população negra, incluindo capacitação profissional e acesso à educação. Além de que eles são responsáveis também por fazer pressão por políticas afirmativas, como o exemplo das cotas, que tem como objetivo corrigir as desigualdades históricas. Eles também concentram esforços na promoção da saúde e bem-estar da população negra, além de tentarem trabalhar para valorizar e preservar a cultura afro-brasileira, promovendo eventos culturais e exposições. Além desses pontos que já foram citados, podemos falar também a respeito da sensibilização e conscientização, da mobilização e advocacia, monitoramento e fiscalização, do apoio jurídico, da educação e formação e da articulação de redes. São todos pontos em que as ONGs e os movimentos sociais desempenham papéis importantes na promoção da igualdade racial. Agora, já encaminhando para o finalzinho desse último NEPECcast do ano, o que a gente pode esperar? Quais as perspectivas para o futuro do Estatuto da Igualdade Racial no Brasil, uma vez que são marcadas por desafios e oportunidades, refletindo as dinâmicas sociais, políticas e culturais do país. Então, a gente pode citar algumas tendências que podem ser consideradas, como um constante aprimoramento e atualização legislativa, levando em consideração as mudanças na sociedade e as demandas do movimento negro. Isso pode envolver a revisão de lacunas na legislação, a inclusão de novas questões e especificação de medidas mais eficazes para enfrentar o racismo estrutural.
além também do fortalecimento de políticas públicas e ações afirmativas, já que o aprimoramento dessas políticas com avaliações regulares e ajustes necessários pode ser uma perspectiva para garantir que as medidas propostas pela legislação sejam eficazes. Outra tendência que a gente pode citar também é o aumento da participação e representação de pessoas negras em cargos políticos, incluindo o Congresso Nacional e outros órgãos de decisão, já que isso poderia influenciar a criação de revisão de leis, incluindo aquelas relacionadas à igualdade racial. E por último, a gente pode citar o engajamento da sociedade civil, incluindo organizações e movimentos sociais, já que são fundamentais para a eficácia do Estatuto, uma vez que o engajamento contínuo da sociedade civil pode pressionar por mudanças, monitorar a implementação do Estatuto e promover a conscientização. Esse foi o NEPECast, uma produção original do NEPEC, Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão, Constituição e Cidadania, disponível no canal do NEPEC no YouTube.